Ué, e o Brasil que resolveu jogar, cara? Você viu? Meu amigo, depois da vinheta vamos trocar essa ideia aí. Salve, salve, galerinha, esse que vos fala é Patrese, cara, você está aqui no Torcida 10. Eu sei, você está acostumado a ver eu falar do Corinthians, mas hoje nós vamos falar aí sobre futebol, no caso, a seleção brasileira, que meus amigos resolveu jogar, viu? Caramba, meteu 4, tudo bem. Ganhou do Peru, mas 4 a 0, cara, e segundo tempo bem jogado, tá? Vamos comentar isso aí logo depois que você se inscrever nesse canal, deixar seu like, ativar o sininho, que você vai estar fortalecendo. Lembrando que o Torcida 10, ele é o do multiverso do Patrese, desse que vos fala, beleza? Nós temos aí um canal de videogame, Patrese Games, e aqui o Torcida 10 também. Depois eu vou deixar os links aí, segue a gente aí, beleza? Bom, cara, que beleza, velho. Fazia tempo que a gente não via a seleção brasileira jogar bem. E isso é inacreditável, tá? Assim, eu tô espantado porque eu estava esperando a gente um jogo sofrido, um jogo complicado, tá? E não, cara, até que a seleção jogou bem, tocou bola, conseguiu, desenvolveu, não no primeiro tempo, tá? Mais isso no segundo, mas desenvolveu com a entrada de algumas peças fundamentais que a gente vai falar aqui já já. A seleção jogou bem, cara. E assim, como faz falta, né, velho? Como faz total diferença, assim, a gente ter uma seleção que joga bem, que às vezes o ganhar não é só o suficiente. Às vezes o jogar bem convence mais, entendeu? E a seleção, por mais que tenha ganhado o jogo contra o Chile, jogou mal demais. Ó, até meu microfone caiu aqui, intrusa. Bom, e aí, cara, jogou bem, conseguiu desenvolver um futebol. A gente viu transição, toque de bola, né? Aquele toque em mim, volta, aquela coisa toda. E, cara, que bom. Tá muito longe de ser uma seleção competitiva. Ainda estou com aquela minha ideia de que se passar, se for pra Copa do Mundo, acho que agora vai pra Copa do Mundo, mas chegando lá, talvez passe vergonha e não passe da fase de grupos, tá? Eu nem sei se isso já aconteceu alguma vez, mas é extremamente perigoso, beleza? Enfim, então nós temos aí um Brasil 4 a 0, 2 gols de pênalti, um pênalti que eu, no primeiro momento, eu olhei assim e falei, acho que foi não, hein? Mas depois eu vi, assim, olhando bem pro lance, deu pra ver que bateu na mão, houve um desvio totalmente na mão, até o jogador do Peru lá foi bem amador, tá parecendo ter jogador do Corinthians, inclusive, né? Dando uns pênaltis nada a ver lá, né? Dando uns tapas na bola, sem mais nem menos. Mas o primeiro foi pênalti e o segundo, cara, sinceridade, foi um lance do Savinho. E eu não sei, não, viu? Eu não daria aquele pênalti lá, não. Não acho que foi o pênalti. O Savinho corta, né, pra esquerda. Ele já chega se jogando no lance. Eu não daria o pênalti, mas o juiz, mesmo com o auxílio do VAR, deu bom pra nós. 2 gols do Rafinha. E ali eu tava pensando assim, cara, beleza, 2 gols, 2 a 0 no Peru, ok. Mas, ai, cara, 2 gols de pênalti. E o Brasil não tava, sabe, a engrenagem ainda não tava funcionando. Mas aí, de repente, o Dorival resolve mexer, né? Coloca o Luiz Henrique, que é um excepcional atacante, excepcional ponta do Botafogo. E aí, cara, muda. E o Andréas também, né? E muda completamente o time. A seleção vira outra. Eu não sei por que motivo, razão ou circunstância o Dorival Júnior me deixa o Luiz Henrique de fora, tá? Não tem porquê. Não existe, não tem. Assim, não tem porquê deixar o cara de fora. Apesar do Savinho ser também um bom ponta, mas o Luiz Henrique tá jogando demais. Ele entra, sim, no primeiro jogada do cara, o cara dá uma assistência pro Andréas. E o Andréas mete um voleio a lá Bebeto, a lá Richarlison lá na Copa 2022 aí, na última. Cara, um vôlei bonito, assim, uma bola quicando no chão, entrando. O goleirinho, assim, pulou só pra sair na foto, porque foi um golaço. Beleza? E aí o Brasil jogando bem, cara. E aí o Brasil começou a atacar, viu que a seleção do Peru tava cheio de fragilidades e percebeu que dava pra encaixar mais. E aí, um pouco tempo depois da última jogada, ele mesmo, Luiz Henrique, ele vai cavando, né? Vai dando toque, vai chegando, ninguém vai dando combate, ele chega. Um gol muito parecido, inclusive, com o gol
do Chile. Ele chega, bate de canhota no canto do goleiro. O goleiro não consegue nem ter reação pra pular, porque foi muito rápido. Ninguém esperou que ele ia bater. E aí, 4-0 e o Brasil jogando muito, cara. O Brasil jogou muito. No segundo tempo, principalmente com a entrada desses dois, o Brasil jogou demais. E aí depois o Dorival faz alguma substituição, tira o Bruno Henrique, que pra mim, na minha opinião, não sei se é titular no meu time não, viu? Seleção brasileira, não sei se é ele não. A minha formação perfeita, eu já falei pra vocês, né? Eu jogaria no 4-4-2 e eu colocaria agora o Igor Jesus. E eu colocaria o Bruno Henrique. Eu acho que essa dupla aí do Botafogo tem tudo pra dar certo, certíssimo aí na seleção, tá? E aí eu colocaria um meio de campo com quatro jogadores, três, né? Faziam como se fosse um losango, né? Um volante aqui, mais defensivo, podia ser o André ou qualquer um desses volantes que a gente tem. E aí eu colocaria os meias, tá? O Andréas pode jogar, o Bruno Guimarães eu não sei, mas... né, talvez o Gerson jogaria e aí mais um meia aí pra completar, tá? Essa era a minha formação. E aí eu colocaria outra coisa, o lateral, tanto o Abner, que já tinha jogado bem, na minha opinião, contra o Chile, jogou bem hoje também, fez uma partida ok. E o outro lateral lá, que agora me esqueci o nome dele, que foi pra atacar, apoiou bem, jogou bem. Apesar do Dorival ter segurado o lateral, né, não sei por que motivo, razão ou circunstância, mas jogou bem também, tá? Não comprometeu. Poderia ter deixado ele atacar mais. Às vezes que ele foi no ataque, a gente ofereceu mais perigo. Mas opções do Dorival. Enfim, beleza? Mas, cara, o Brasil jogou bem, né? Mais uma vez eu disse. Depois coloca o Endrick, coloca o... quem mais? Entra o Endrick, entra o André, né? O volante. E, cara, fica um time bem bom, tá? Dá pra jogar uma Copa do Mundo com esse time? Não sei. Tá? É bem complicado. Ainda tem algumas falhas, né, técnicas, vamos dizer assim. Mas um outro Brasil, cara, completamente. A gente tava precisando de uma atuação dessa, velho. Eu sempre falo, cara, que às vezes a gente tem um futebol, né? Assim, o futebol ele é ingrato. Às vezes você joga muito bem e você não ganha, né? A gente viu o jogo contra o Corinthians Internacional agora na última partida. O Corinthians jogou muito mais, assim, atacou mais, mas infelizmente com um detalhezinho final saiu com um gol de empate. E que é o contrário do Brasil. O Brasil não tava não tava ganhando, tava perdendo de fato. Mas o jogo contra o Chile, o Brasil jogou muito mal, não mereceu ganhar. Entendeu? Se não fosse as atuações, como eu posso dizer, únicas, né? Atuações individuais dos atletas, Igor Jesus e o Bruno Henrique, não, como é que chama? Esqueci o nome dele, o Luiz Henrique. Eles, assim, o Brasil teria perdido aquele jogo, tá? E hoje não. Hoje o Brasil jogou muito bem, com transição, com troca de passe. O jogo mais rápido, principalmente no segundo tempo. A bola, ia e voltava muito mais rápido. Eu gostei mais da atuação. E entrou o Matheus Pereira também, eu quero destacar aqui. Ele deu outra dinâmica pro jogo. Eu acho que o Matheus Pereira merece, sim, estar na seleção. E eu acho que ele merece uma chance como titular, tá? Pra gente ver como que ele ia, né, funcionar. Principalmente nesse esquema que eu falei, né, de 3 meias. Não sei se... provavelmente o Dorival não vai fazer isso, porque o Dorival gosta de mais atacantes, né? 2 pontas e tal. Mas eu acho que o Matheus Pereira aí do Cruzeiro tem espaço nesse time. Bom, time, vamos lá. O que eu espero para as próximas rodadas aí? A gente vai ter uma data FIFA agora em novembro, tá? Eu espero que o Brasil venha com essa mesma determinação. O cara tem que gostar de estar na seleção brasileira, tá? A seleção brasileira ela tem que ser voltada, ser respeitada. O Brasil tem que jogar bem e a gente precisa disso, beleza? A gente precisa de um Brasil de mais atuações como essa, pra gente chegar com moral na Copa do Mundo, tá? Eu acredito que, assim, o Brasil, apesar desse jogo, os outros jogos jogou muito mal e eu não gosto do Dorival na seleção. Tá, eu já falo isso de cara. Eu acho que o Dorival, pra mim, ele não é técnico de seleção. Ele é um bom técnico. Quer ele no Corinthians, por exemplo? Queria, né? No Corinthians, eu acho que funcionaria bem. No São Paulo, funcionaria bem. No Flamengo, funcionaria bem. Mas na seleção brasileira, eu acho que não é treinador de seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Mas ele pode calar minha boca e, como ele próprio diz, tá aí na final da Copa do Mundo.
o que com esse futebol, mesmo com a partida de hoje, eu duvido muito que o Brasil tá? Outra coisa que sempre me fala, Patrese, o Brasil tem uma safra muito ruim? Eu não acho que o Brasil tenha uma safra muito ruim. Claro, a gente não tem uma safra boa como 2002, como 2006, né? A gente não tem aquela geração boa como foi essas gerações. 94, 98, enfim, né? Mas nós temos uma boa geração, uma geração competitiva, vamos dizer assim. O Rodrigo é um bom jogador, apesar que fez uma partida horrível, tanto o Chile quanto o Peru fez 2 partidas horripilantes, mas ele é um bom jogador. O próprio Vinícius Júnior no clube, ele é um bom jogador. O Igor Jesus é um excelente jogador, o Luiz Henrique é um excelente jogador. Quando o Neymar voltar, o Neymar, eu acho que o Neymar ainda dá pra queimar uma Copa do Mundo aí, mais uma lenha na Copa do Mundo. Eu acho que ele é um excelente. O Neymar é o último craque que a gente tem. Então, eu espero muito que o Brasil seja competitivo, tá? Nesse caso, eu creio que o Brasil vai optar aí por chegar com mais humildade, né? Como eu disse, a geração do Brasil não é tão boa, mas também não é essa geração horrorosa que a galera tá falando, tá? A gente sente falta de, por exemplo, de 2 laterais, tá? Talvez a gente tenha achado os laterais agora, eu gostei dos 2 laterais que jogaram. Mas nem de longe esses laterais é referência para Roberto Carlos Cafu, para Marcelo e Daniel Alves. Então, assim, aliás, pós Marcelo e Daniel Alves, a gente teve laterais eficientes, vamos dizer assim, bons, né? Laterais bons, craques, como foi Marcelo e como foi o Daniel Alves. Mas eu espero muito que a seleção brasileira jogue bem, seja competitivo, que chegue na Copa do Mundo competitivamente, que a gente consiga pelo menos tentar alguma coisa, tá? Pelo menos chegar ali numas quartas, numa semi, quem sabe, tá? Com esse futebol que a gente tava jogando, não. Com o futebol de hoje, talvez, mas é muito pouco ainda para a seleção brasileira. Mas quando erra a gente tem que criticar e quando acerta a gente tem que elogiar. Me fala aqui nos comentários o que você achou desses jogos, dos 2 jogos do Brasil, Chile e o Peru, né? Vamos ver aí o que vocês pensam sobre isso, beleza? Deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve nesse canal maravilhoso.